Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. A semana começa com pauta trancada. 4 vetos do governo precisam ser analisados pelo plenário para liberar a votação de 8 matérias que tramitam em regime de urgência. Dentre elas, eu destaco a que prevê a ampliação do tempo destinado aos professores para planejamento de aulas. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, delegado Danilo Baense, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito e aciono o senhor Luciano, que está queimada a campainha aqui do painel. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Amém. Muito obrigado. Nesse momento, eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Antes de passarmos à fase do expediente, eu consulto colegas deputados que querem fazer registro de um minuto de silêncio. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado doutor Hércules. Eu quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento no dia 7 de agosto desse mês, portanto, do pastor Luiz Jubrael, ex-presidente e presidente emérito da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Mais algum colega deputado gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio? Deputado Luciano Machado. Senhor presidente, deputados, deputadas, a todos que nos assistem, todos os servidores dessa casa, eu quero pedir, com muito respeito, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Joel Ferreira de Souza, mais conhecido como Joel Marcolino, do distrito de Mundo Novo, no município de Dores do Rio Preto. O senhor Joel acabou passando por um acidente automobilístico fatal, o carro pegou fogo, um homem muito querido, com 68 anos, e deixou a família e deixou os amigos muito tristes, mas a gente sabe que ele está acolhido nos braços do Pai pela pessoa que ele sempre foi, pelo legado que ele deixou de amor, de carinho, de respeito. Então, nossos sentimentos a toda a família, a sua esposa, a dona Regina Mar Lourenço de Souza, os filhos Marcial Lourenço e o Márcio Lourenço. Toda a família, que Deus possa estar confortando, e é com respeito profundo que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo deixa aqui essa homenagem póstuma. Deus nos abençoe. Vou, então, determinar um minuto de silêncio à solicitação dos deputados proponentes. Todos de pé. Marcelo é a sineta campainha man. Acostumado com o TikTok. Senhor presidente. Pois não. Posso fazer aqui uma questão de ordem? Pode. Nós estamos com um novo sistema aqui implantado na Assembleia, mais moderno e muito bom, mas enquanto não se é possível ali identificar a ordem de chegada dos parlamentares, eu proponho à mesa, Vossa Excelência, que, como sempre foi prática nessa casa, que nas sessões de segunda e terça
a fase das comunicações obedeça à ordem de chegada e registro das presenças em plenário, e que na quarta-feira, como também sempre foi costumeiro, que aí sim obedeça à ordem alfabética. Ao chegar aqui hoje, existe uma servidora aqui da Assembleia que tomou nota da ordem de chegada dos deputados. Então eu faço esse pedido a Vossa Excelência. Eu vou deferir o pedido de Vossa Excelência, já dizendo que nas próximas sessões, vocês estão vendo aí, nós estamos passando por uma reformulação do plenário, ali atrás agora já tem um novo painel, aqui vai mudar também esse daqui, nós estamos com um novo sistema de registro de presença, e logo, logo nós já vamos ter o registro de presença por ordem de chegada. Então, até então, fica pela chegada, anotada aí pela nossa assessoria, e na quarta-feira, Luciano já me passa aqui, de forma manual, na quarta-feira fica de forma por ordem alfabética, mas eu acredito que semana que vem nós já estamos com tudo solucionado aí de forma digitalizada. Primeira parte do expediente para simples despacho, mensagem 41, veto total, ciente à Comissão de Justiça. Projeto de Lei 405, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 3 ao item 17, todos requerimentos de informação. Ciente ao deputado Capitão Assunção por cópia. 18 ao 22, tramite-se na forma regimental. Do item 23 ao 31, todos requerimentos de informação, oficie-se. Requerimento 160, em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento de urgência 161, em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. 33A, aditivo, em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Cancelamento de sessão solene. Do item 34 ao 45, em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado todas as indicações. Presidente, pela ordem. Deputado Marcelo Santos. Passamos a inversão da pauta para cairmos imediatamente na ordem do dia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a inversão da pauta, vamos então à ordem do dia. Item 1, veto total, projeto de lei 41/2018. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini. Na sua ausência, deputado Vandinho Leite. Item 1 da pauta, veto 41/2018. Não, Vandinho. Vai chiar igual milho de pipoca. Você está acompanhando a sessão ordinária dessa segunda-feira. Senhor presidente, deputado Eric Musso, então convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral projeto de lei 41/2018, de autoria do deputado Sérgio Majeski, que acrescenta, na verdade é o veto total ao projeto que acrescenta o inciso 1 do artigo 2º da lei 4.521, de 16 de janeiro de 1991, alterado pela lei 830, de 5 de julho de 2006, para incluir um representante da Assembleia Legislativa no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, CRIAD. Então, nesse momento, eu vou convidar, ou convocar, não sei qual que é a palavra correta, para ser o relator dessa matéria, o deputado Marcelo Santos, na Comissão de Justiça. Obrigado, deputado Vandinho. Dizer que Vossa Excelência não nasceu, Vossa Excelência estreou nesse planeta. Vossa Excelência é um
uma figura ímpar. Bom, passo a relatar veto total ao autógrafo de lei 121/2022, no qual Vossa Excelência já leu a ementa aqui, de autoria do nosso deputado Sérgio Majeski, que acredito que em pouco tempo estará em Brasília, que acrescenta a linha A ao inciso 1º do artigo 2º da Lei 4.521, alterada pela Lei 830, 5 de julho de 2016, para incluir um representante da Assembleia Legislativa no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Eu só quero registrar que é importante a manifestação de Vossa Excelência através de um projeto de lei que tramitou nessa casa e foi vetado pelo governador com, inclusive, a manifestação da douta Procuradoria também, pela sua inconstitucionalidade, que passo a relatar de forma bem sucinta. É possível observar do próprio processo legislativo que o vício de iniciativa foi apontado pela própria Procuradoria da Assembleia, constante na folha número 16, que asseverou que a proposição caracteriza interferência no funcionamento da administração pública estadual, deixando de observar a competência privativa do governo do Estado para a iniciativa de leis que dispõem sobre organização administrativa e estruturação de órgãos do Poder Executivo Estadual. Mas, ao mesmo tempo que fala sobre essa questão legal, também diz enaltecendo o parlamentar pela iniciativa que será analisado pelo próprio governo. Nesse caso, meu parecer é pela constitucionalidade e legalidade do veto total, acompanhando o veto do governador Renato Casagrande. É assim que relato, senhor presidente. Em discussão, o relatório do deputado Marcelo Santos. Deputado Sérgio Majeski, com a palavra. Deputado Marcelo, deputado Vandinho, demais colegas, existe realmente nesse projeto pode existir, né, entendimentos diversos, conforme apontou a Procuradoria também aqui da Assembleia. Nós gostaríamos, deputado Dari, que Vossa Excelência, como líder do governo, assumisse o compromisso conosco de que o governo pudesse estudar a possibilidade de mandar um projeto nesse sentido, porque a presença de um membro do Legislativo no Conselho seria de extrema importância, até porque isso ajuda a um intermédio, né, ou uma interlocução entre o governo e a Assembleia, em um assunto tão importante que é essa questão do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, deputado Dari, Vossa Excelência, que é o líder do governo e que sempre mostrou uma boa vontade para fazer essa interlocução junto ao governo, nós gostaríamos que o senhor pudesse, então, assumir esse compromisso de estar trabalhando junto ao governo no sentido de mandar um projeto nesse sentido para que a gente pudesse dar andamento a esse propósito. Deputado Majeski, eu faço esse compromisso com Vossa Excelência. Eu até estava conversando com o nosso presidente, deputado Vandinho, a respeito da Assembleia Legislativa ter membros nos conselhos do Executivo. Essa casa já debateu isso há alguns anos, eu não lembro que ano, e foi decidido por maioria naquela época que essa casa já fiscaliza o governo do Estado, é o papel dela. Então, assim, naquele período, nós entendemos por maioria que não precisaria dessa casa ter membros em algum conselho do Executivo, porque nós já somos um poder fiscalizatório. Mas eu vou fazer esse compromisso com Vossa Excelência de trabalhar com o governo para que o governo possa mandar um projeto nesse sentido. Muito obrigado, deputado Dari. Ainda em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto o deputado doutor Emílio Mameri. Com o relator, deputado Marcelo Santos foi o relator, deputado doutor Rafael Favato. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Dari Pagum.
Com o relator, deputado Dr. Hudson. Com o relator, deputado Luiz Durão. Com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça o veto total ao projeto de lei 41/2018. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Vou colocar em votação. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Os que votarem não, rejeito. Senhor presidente, só para orientar os deputados e as deputadas... O painel está aberto para sim, votação. para que nós possamos manter o veto total do governador. Você está acompanhando a sessão ordinária desta segunda-feira. Os deputados, nesse momento, estão apreciando 4 vetos do governo que encabeçam a pauta de votação. Esses vetos trancam a ordem do dia e impedem a votação de demais matérias parlamentares. Dentre as matérias que aguardam a votação, tem o projeto do deputado Sérgio Majeski, que amplia o tempo destinado aos professores para planejamento de aulas. E neste momento os deputados estão votando o primeiro item da pauta, que é... Peço a todos os deputados que possam fazer o registro dos seus votos. Por favor. Deputada Raquel Lessa. Olha aqui. O senhor está dando problema, Xambim? Não, Xambim votou. É só a abstenção que está dando problema, é só o meu. Eu vou falar, eu vou proclamar o resultado. A Dilce Espíndola votou não. Votou não? Peraí que a Raquel está votando. Vou proclamar o resultado. 12 sim, 5 não e 1 abstenção, que é a minha. A abstenção está com problema técnico aqui ainda nessa nova fase de informatização. Fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 2. Veto total, projeto de lei 04/2019. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Vandinho Leite.
Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral ao veto total ao projeto de lei 04/2019, de autoria da deputada Janete de Sá. Eu avoco a matéria para relatar. Deputado Renzo, boa tarde, Vossa Excelência. Deputado Gandini, então vou passar a matéria para Vossa Excelência relatar, ou quer que eu relate? Vou passar então, e tem dois. Foi com a cirurgia nele, limpou, aí cresceu de novo. Aí ela orientou hoje tirar. Depois coloca de vidro. Não concedo a palavra ao deputado Gandini, na verdade que é o presidente da comissão, para ele assumir a comissão nesse momento e relatar a matéria. Ok, matéria de autoria do deputado Janete Sá, e que fala sobre uma exigência a mais em relação a banheiros adaptados. O que a gente compreendeu aqui, apesar da ideia ser positiva, é que já existe uma legislação federal definindo quais são os parâmetros para um banheiro adaptado. Ela está acrescentando. No entanto, a gente vive um momento tão complexo em relação ao comércio e que mais atribuição geraria mais despesas e mais formas de serem fiscalizados, gerarem multas, enfim. Eu acho que não é o momento adequado, tendo em vista que o banheiro adaptado já é uma exigência e já existe uma legislação federal que trata especificamente sobre isso. Então, vou acompanhar nesse momento a intenção da legisladora, a intenção do veto do governo, pela manutenção do veto total. A matéria pode ser discutida. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado doutor Emílio Mameri, deputado Janete Sá, deputado Marco Garcia, deputado Marcelo Santos. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, deputado Ari Pagun, com o relator. Tendo maioria dos votos na Comissão de Justiça, devolvo a mesa para prosseguir a votação, senhor presidente. Vou colocar em votação. O painel está aberto para votação. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Os que votarem não, rejeitam o veto. Senhor presidente, só para orientar deputadas e deputadas, eu voto sim do veto total. Neste momento, os deputados estão votando o segundo veto do governo, são 4 no total, na pauta de hoje. Esses vetos, eles trancam a ordem do dia e impedem a votação de outras matérias. Esse segundo veto da pauta é sobre o projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, que dispõe sobre os estabelecimentos privados comerciais do Espírito Santo, que possuem ou venham possuir banheiros adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Presidente, pela ordem, só para registrar que quem não conheceu ele, aquele cidadão com cabelo arrepiado, parecendo um pica-pau, é Torino Marques. Eu, inclusive, não conheci quando ele entrou no plenário. Mas o bichinho está bonitinho mesmo. Tá? Só falta você parar de fumar. E a justificativa do governo para esse veto? Posso proclamar o resultado?
A justificativa do governo é que já há uma legislação federal que trata desse assunto, que é a acessibilidade Pedir aos em colegas banheiros deputados que adaptados. possam votar. Por enquanto nós temos 13 sim, 3 não, 1 abstenção. Luciano Machado vota nesse momento. Deputado Alexandre Chambinho, é um voto de peso, já votou. Deputado Fabrício Gandini, votou. Deputado Emílio Mameri. Eu não tinha visto, não. Agora que eu vi lá. Vamos então para o final. Finalizando aqui agora a votação. 18 votos totais, sendo 15 votos sim, 3 votos não. Mantido o veto. Comunique-se ao governador. Próximo item da pauta, número 3, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 461/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Convoca a Comissão de Justiça a oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria. É um veto de autoria do deputado Capitão Assunção, que estabelece sanções a alunos em caso de agressão a professores, servidores, empregados de educação das instituições de ensino e congêneres no Estado do Espírito Santo. A matéria é privativa da iniciativa do governo do Estado, apesar de ser uma matéria importante. Eu vou dar pela manutenção do veto total. A matéria está em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher o deputado Sérgio Magés para discutir a matéria. Meus cumprimentos, deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos deputados presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. O projeto de autoria do deputado Capitão Assunção, que prevê sanções a alunos em caso de agressão a professores, servidores e empregados da educação nas instituições de ensino e congêneres no âmbito do Estado do Espírito Santo. Eu não vou entrar no mérito se esse projeto é inconstitucional ou não, mas a preocupação do deputado Capitão Assunção em relação ao assunto, ela merece destaque. Por quê? Hoje, assim, nós temos enfrentado nas escolas uma quantidade cada vez maior de indisciplina. E os mecanismos existentes hoje para coibir a indisciplina nas escolas, eles se tornaram muito elásticos. É claro que a gente precisa pensar muito na preservação da criança, do adolescente, num acompanhamento, né, justo, adequado, qualificado, profissional, mas não podemos confundir essas questões com o aluno pode tudo. Porque hoje, de certa forma, as escolas e os profissionais da educação, sejam professores, sejam coordenadores, pedagogos, possuem pouquíssimos instrumentos para manter efetivamente a disciplina nas escolas. E isso tem sido um problema grave em todos os sentidos. Então, assim, é urgente que a gente reavalie essa questão das normas disciplinares nas escolas, seja da rede estadual, seja das redes municipais. Eu não estou me referindo a uma rede especificamente, mas é preciso sim que a disciplina nas escolas seja mais rígida, porque hoje, talvez a questão de como
as pessoas interpretam o direito do aluno, o direito da criança, o direito da adolescente, que devem ser preservados, não é a questão que eu estou discutindo, mas talvez há uma interpretação equivocada desses direitos. E isso não faz bem para ninguém. Alunos, crianças, adolescentes precisam de limites. E há um agravante nessa história, por quê? Porque muitas famílias, infelizmente, não estão cumprindo o seu papel. Porque valores e a educação, a questão de cumprir horário, de cumprir regras, a questão de obedecer às pessoas mais velhas, a questão de respeitar professores e a coletividade como um todo, essa educação ela deveria vir de casa, deputado Bruno. Mas, infelizmente, uma grande parte das famílias está delegando este poder para a escola. E, muito obviamente, muitas vezes o que acaba acontecendo? Uma criança e uma adolescente que não respeita normas e regras da sua própria casa, que não respeita os seus próprios pais. Por que essa criança e esse adolescente vai respeitar os professores na escola? E aí vem a questão da necessidade da gente rever, reavaliar essa questão de normas disciplinares nas escolas, dando mais poder às escolas no sentido de impor regras e limites mais rígidos. Porque daí qualquer questão, às vezes, que envolva ali uma cobrança mais rígida de disciplina, esses alunos se rebelam e não raro, se há uma discussão mais acalorada, a culpa é do professor. Vão culpar o professor, vão culpar o coordenador de disciplina, vão culpar o diretor, enfim. Quase sempre a corda arrebenta do lado dos profissionais. Quando estes profissionais na escola já não sabem muitas vezes o que fazer para conseguir dar conta de lecionar, de dar a sua disciplina, de fazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, não ter mecanismo para impor regras e limites mais rígidos na questão da conduta e da disciplina dentro das escolas. Então, a questão aqui não é entrar no mérito se o projeto de lei do capitão Assunção é constitucional ou não. Agora, o problema que ele traz é um problema grave. E a questão das normas disciplinares nas escolas precisam ser revistas imediatamente. É para ontem que a gente faça isso. Muito obrigado, deputado Gandini. Obrigado, deputado Majewski. Deputado capitão Assunção, autor da matéria, com tempo de 10 minutos. Senhores deputados, está me caindo aqui, eu vou ficar segurando aqui, Luciano. Aí, vamos ver se segura aqui, não sei como, ficar segurando aqui. Na minha época de estudante, eu tive uma professora já falecida, o nome dela era Dona Maria Olita, deputado engenheiro, só acertar aqui, José Esmeraldo. Na minha época, tinha uma professora, quando os alunos respeitavam o professor, o nome dela era Maria Olita. Eu tenho muito respeito a ela, porque graças a ela nós aprendemos o valor da disciplina. Está meio confuso aqui por causa desse microfone aqui, não estou... Mas vamos acertar aqui. Se puder recuperar o tempo aí, tá bom aqui. Está no improviso. Tá, obrigado, Torino. Deus abençoe. A dona Maria Olita tinha uma característica de fazer valer a sua autoridade dentro da sala de aula. E Danilo Baense, ela tinha uma régua de madeira desse tamanho assim, mais ou menos. Aquele aluno que ousasse falar na aula dela, tomava de pronto uma reguada. Zé Esmeralda, era um tempo bom. Não vou dizer que eu não tomei reguada não, porque todo aluno é um pouco arteiro, normal. Mas nós éramos respeitadores aos professores. E quando eu fiz esse projeto de lei, diante do show de violências que os professores são acometidos,
Eu fiz por essa razão. Eu, por obra de Deus, fui participar da Academia da Polícia Militar, onde, fundamentalmente, nós aprendemos a respeitar e reverenciar o professor, o mestre. Inclusive, hoje, o procurador dessa casa foi meu professor de Direito Administrativo e ele é testemunha de como ele era tratado por ser professor, por ser a nossa autoridade dentro da sala de aula. Os militares, os alunos das escolas militares têm muito a mostrar e a demonstrar para quem quiser ver como que o professor tem que ser tratado e respeitado. Há um jargão popular, e é verdade mesmo isso que eu vou falar, que lá no Japão, o imperador só inclina a cabeça para o professor e mais ninguém, porque ele é a autoridade máxima, ele é o delineador de todas as nossas profissões. E nós devemos sim batalhar muito para que haja punições, e não podem ser punições brandas não, severas mesmo, para o aluno que tente ousar desrespeitar o nosso querido professor, que está ali para poder fazer com que a gente assimile conhecimento para o nosso futuro, para o futuro do cidadão brasileiro, que ainda está sendo gerado dentro do ambiente escolar. E aí a gente vê a situação que a gente se encontra, onde o governador, tão preocupado em trazer a disciplina para a sala de aula, que veta esse projeto importante. E vou lembrar que no ano de 2019, propus ao secretário de Educação, dizem que ele ainda está em atividade no estado do Espírito Santo. Eu nunca mais vi esse secretário. Mas no período de pandemia, quando ele tentou implantar em determinadas escolas, de maneira bem sutil, alguns elementos da ideologia de gênero, por exemplo, e em outros ele insinuava a questão que hoje originou para nós esse projeto de lei que fortalece a atividade profissional do professor. Eu chamei, aqui nessa tribuna mesmo, eu convidei o secretário de Educação para que juntos nós fôssemos até um ambiente escolar de uma escola militar, e não seria planejado, nós iríamos de uma maneira inusitada e no horário bem adequado para nós fazermos a comparação de uma escola que algumas pessoas ainda insistem em dizer que não é boa e de outra onde é tomada pela indisciplina e pela rebeldia. Nós iríamos, isso eu fiz naquele período em 2009 com o atual secretário de Educação. Nós iríamos no horário de intervalo e nós iríamos munidos com um decibelímetro. Mas por que um decibelímetro? Porque um decibelímetro num ambiente escolar para medir disciplina. Nós iríamos num recreio, no horário de intervalo, para que nós fôssemos medir a quantidade de barulho que teria na escola militar. E depois nós faríamos também de inopino numa escola tradicional, para medirmos o grau de barulho que tem entre uma escola e entre outra escola. E já naquele momento eu adiantei o resultado de que a quantidade de barulho que seria aferido na escola onde impera a rebeldia contra o professor, o barulho seria ensurdecedor. Na escola militar, nós veríamos o que se chama de disciplina,
Porque o ambiente escolar, mesmo que haja suas traquinagens pelo momento da idade em que as crianças, os adolescentes e até mesmo os jovens estão vivendo, tem que existir a disciplina. E até agora eu estou esperando o secretário vir comigo para a gente fazer o inopino na escola militar e também na escola que ele, ao seu bel prazer, pudesse escolher. Eu sei que ele não vai fazer porque é típico dessa turma que está administrando o Espírito Santo, dessas social comuno administração. É o que eles estão fazendo, tentando destruir o mínimo que tem de educação no Espírito Santo. Nós já esperávamos que o governador fosse derrubar esse projeto, que é típico deles. Eles querem trabalhar com a indisciplina, querem trabalhar com a rebeldia, querem desmerecer o trabalho do professor, coisa que no ambiente, voltando agora para a escola militar, no ambiente militar isso não existe. E eu convido também os deputados para que um dia nós possamos visitar qualquer escola militar do Espírito Santo. Existem algumas escolas até que perto de nós, na administração da prefeitura do prefeito Euclério Sampaio, que nós poderíamos um dia visitar para ver como os professores são respeitados, para ver como a disciplina impera e, em decorrência disso, o que é principal, o cabedal de conhecimento aumenta, as notas são melhores, os alunos voltam para casa sabendo que é pai e mãe, sabendo que tem tarefas dentro de casa que eles têm que fazer e não deixar nas costas dos pais. Isso é passado quando nós sabemos que a autoridade dentro da sala de aula é do professor e não do aluno. O aluno tem que se sujeitar à ordem do mestre, que não está ali dentro da sala de aula à toa. Ele está ali para administrar conhecimentos que valerão para nós para a vida inteira. A todos os meus professores, eu tenho profunda admiração e respeito, tanto os professores civis na minha época, onde nós sabíamos respeitar a autoridade deles, quanto no que eu tive depois nas minhas escolas militares. Para finalizar, eu quero aqui respeitosamente cumprimentar a nossa polícia técnica, que está aqui nas galerias, estamos juntos, e também a minha categoria dos taquígrafos, que eu tanto admiro, mas que infelizmente o doutor Hércules quer tomar para si a categoria a qual eu pertenço. Obrigado, presidente. Mais algum deputado para discutir a matéria? Não havendo, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Deputada Janete Sá. Deputado Marco Garcia. Deputado Marcelo Santos. Com o relator. Com o relator, deputado Dr. Rafael Favato. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho, como vota? Com o relator, deputado Dari Pagum, como vota? Com o relator. Mantido o veto na Comissão de Justiça, senhor presidente, devolva a mesa para prosseguir a matéria. Mantido o veto. Vou colocar em votação, o painel está aberto para votação. Os deputados que votam sim, mantêm o veto. Os que votam não, rejeitam. Nesse momento, os deputados estão analisando o veto do governo ao projeto do deputado Capitão Assunção. Esse projeto estabelece sanções a alunos em caso de agressão aos professores. Pedindo para abrir os microfones de à parte aí, por favor. Tá tudo ok.
justificativa do governo. Pode. A justificativa do governo para o veto é de que o legislativo, o deputado estadual, no caso o capitão Assunção, não teria competência legislativa para propor uma alteração, uma proposta nesse sentido, na educação do Espírito Santo. Isso é o que se chama de vício de iniciativa e a proposição, no caso, deveria ser apresentada pelo Executivo. Vou botar aqui, ó. Registrar o voto. Aqui só para registrar o voto. Ah, lá. Pode ser lá. O Legislativo Capixaba possui espaço Assembleia Cidadã, que reúne vários serviços públicos oferecidos. Antes de anunciar essa votação, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Zé, Vossa Excelência pode subir aqui um minutinho? Nós queremos fazer aqui, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Dari, todos os deputados, nós queremos aqui, em nome da mesa diretora, fazer uma homenagem ao deputado Zé Esmeraldo e à doutora Maria Bernadette Sá Freitas. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, especializada em Pediatria pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Desenvolvimento Humano e Recursos Educacionais, atuação é médica em Clínica e Pediatria, membro da diretoria da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, preceptor da residência médica da Universidade de Vila Velha e professora da Universidade de Vila Velha, fazendo 48 anos de formanda, e nós fazemos aqui uma singela homenagem com as fotos da época ao deputado Zé Esmeraldo, juntamente com a sua esposa, pela mesa diretora. Quase meio século depois. Essa mesa dá carinho na turma também, não é fácil não. Agradecendo aí ao Tunico, nosso fotógrafo, nossa memória, que ele que preparou tudo aí. Obrigado, Tunico. Em seu nome, agradecendo a todos os profissionais servidores da Assembleia. Vou proclamar o resultado. 17 sim, 6 não, 1 abstenção. Fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 4, veto total, projeto de lei 217. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Gandini. Vou avocar a matéria. Mais uma matéria muito relevante apresentada pelo deputado capitão Assunção. No entanto, novamente, depende do governo anuir, na realidade, tomar a iniciativa. Fica aí a dica ao governo, que já passou por ele, já deu parecer. Então, fica aí para o governo fazer e apresentar essa importante comunicação de violência, de consumo de drogas por crianças, também de álcool e outras drogas. Então, vou dar pela manutenção do veto e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça. Com o voto do deputado Vandinho Leite, com o relator, deputado doutor Emílio Mameri, deputado Janete Sá, deputado Marco Garcia, deputado Marcelo Santos, como vota, com o relator, deputado doutor Rafael Favato, deputado Favato, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, deputado Dari Pagum, com o relator. Tendo maioria dos votos na Comissão de Justiça,
Eu vou devolver à mesa, mantido o veto na Comissão de Justiça, senhor presidente. Vou colocar em votação, o painel está aberto para votação. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Os que votarem não, rejeitam. Senhor presidente, eu gostaria de orientar os deputados e deputadas, voto sim. Citar os deputados para votarem pela derrubada do veto, senhor presidente. Este é o quarto veto da pauta de hoje, sendo analisado pelo plenário da Assembleia Legislativa. Após essa votação, a pauta fica destrancada, já que os vetos impedem a apreciação das demais matérias da ordem do dia. A primeira matéria que deve ser analisada após os vetos é a que prevê a extinção de algumas taxas de serviços do DETRAN. Presidente Eric. Pois não. Enquanto os votos são computados, quero pedir a Vossa Excelência a baixada de pauta do item 5 de minha autoria, por favor. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência como autor. Vou proclamar o resultado. 15 sim, 5 não, uma abstenção. Fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir Vossa Excelência, ouvir no plenário decisão, para que nós pudéssemos encerrar essa sessão e logo em seguida fazer uma extraordinária para votar o projeto de lei do governo do Estado. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão. Contra o voto do deputado Majewski. Então, nós vamos encerrar a presente sessão, antes, porém, convocando os senhores e senhoras deputados para a próxima. 3h53, daqui 2 minutos, só com o projeto de lei 403/2022 do Governo do Estado e o projeto de resolução 20/2022 da mesa diretora, que transforma a biblioteca nossa da Assembleia em biblioteca pública. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que mantivesse a fase das comunicações, entendeu? Na próxima sessão. Vou manter. Ok. Vou manter. O painel está aberto para registro de presença para a próxima sessão. Você acabou de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Os deputados conseguiram limpar a pauta de vetos e, com isso, conseguem analisar matérias que estão na ordem do dia, né? A sessão foi encerrada para que uma nova sessão seja iniciada agora em breve com matéria do governo do Estado. Outra matéria também é da Assembleia Legislativa, da mesa diretora, que transforma a biblioteca da Assembleia Legislativa, a Biblioteca Senador João Calmon, em biblioteca pública. Isso significa que os capixabas podem fazer cadastro e pegar livro emprestado, livros e outras obras aqui na Assembleia. Antes, a biblioteca era aberta ao público apenas para consulta. E é uma boa notícia, tendo em vista que recentemente cerca de 800 bibliotecas públicas foram fechadas no Brasil do ano de 2015 até os dias de hoje.
A Assembleia tem... Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, invocando a proteção de Deus, declara aberta, e convido o deputado delegado Danilo Baense, então, deputado Dr. Hércules, proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Tá ligado? Amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. Amém? Fica dispensada a leitura da sessão anterior, conforme já disponibilizada no site. Vamos ao item 1. Projeto de Lei 403. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça e Finanças, deputado Fabrício Gandini. Que furada é esse projeto do governo, manda o negócio todo errado e depois tem que revoltar. Convocar as comissões reunidas, dar pela aprovação do projeto com a emenda número 1, deputado Ari Pagung, e colocar a matéria em discussão. Não ter quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Deputada Janete Sá, deputado Marco Garcia, deputado Marcelo Santos, com o relator, deputado Dr. Rafael Favato, com o relator, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, deputado Ari Pagung, com o relator, aprovado na Comissão de Justiça, passo à Comissão de Finanças, com o voto do deputado Freitas, deputado Marcelo Santos novamente, com o relator, deputado Marco Madureira, com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado engenheiro José Esmeraldo, com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri, deputado Ari Pagung, com o relator, deputado Adilson Espíndola, com o relator, deputado Dr. Rafael Favato, deputado Favato, com o relator, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, aprovado, senhor presidente, nas comissões pertinentes com a emenda. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com emenda à Comissão de Justiça para a redação final, deputado Fabrício Gandini. Vou avocar a matéria e dar pela aprovação da redação final e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Marcelo Santos. Deputado Dr. Rafael Favato. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Ari Pagung. Como vota, com o relator. Tendo maioria na Comissão de Justiça, devolva a mesa. Aprovada a redação final. Coloque em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, o projeto de lei 403/2022 com emenda, também na redação final na Comissão de Justiça, à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 2, projeto de resolução 2022, que transforma a Biblioteca Senador João Calmon, que é a nossa biblioteca aqui da Assembleia, em biblioteca pública. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça, Cidadania, Educação, Finanças e mesa diretora, deputado Fabrício Gandini. São várias comissões, pedindo o apoio de Vossa Excelência. Vou avocar a matéria e dar pela aprovação da mesma, tornando a biblioteca pública. Vamos, então, colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite, deputado Dr. Emílio Mameri, deputada Janete Sá, deputado Marco Garcia, deputado Marcelo Santos, deputado Dr. Rafael Favato, deputado Favato, como vota, deputado Alexandre Chambinho, deputado Dari Pagung, aprovado na Comissão de Justiça por maioria dos votos. Vamos à Comissão de Finanças com o voto do deputado Freitas, deputado Marcelo Santos, deputado Marcos Madureira, com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo, com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri, deputado Dari Pagung, com o relator, deputado Adilson Espíndola, com o relator, deputado Dr. Rafael Favato, com o relator, deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Aprovado na Comissão de Finanças, passamos à Comissão de Cidadania, com o voto do deputado Luciano Machado, com o relator, deputado Bruno Lamas,
Com o relator, deputada Janete Sá, deputada Irine Lopes. Deputado Alexandre Chambinho, novamente. Com o relator, aprovado na Comissão de Cidadania por maioria dos votos. Vamos à Comissão de Educação. Como voto, deputado Bruno Lamas, novamente. Com o relator, deputado Coronel Alexandre Quintino. Com o relator, deputado Dari Pagum. Como vota com o relator, deputado Sérgio Majeski. Com o relator, deputado Renzo Vasconcelos. Com o relator, aprovada a unanimidade na Comissão de Educação, passamos à Comissão da Mesa Diretora. Como voto, deputado Coronel Quintino, deputado Dari Pagum e deputado Eric Musso. Como voto, aprovado também na mesa diretora. Devolvo a mesa, aprovado nas comissões pertinentes, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado em mesa para promulgação. Nós vamos então à fase das comunicações. Não, é pela ordem de chegada aí que está na mão de Luciano, que escreveu. Quem que escreveu aí manualmente quem chegou? Me dá aqui, por favor. Quem é o primeiro? Doutor Hércules. É o Majeski? Não, e aí? Doutor Hércules primeiro? Não, é quem chegou primeiro, que escreve, é quem chegou. Não, é porque nós estamos com esse probleminha técnico. Doutor Hércules, então depois o deputado Sérgio Majeski. Não? Então, cadê ali? Então, a menina, ela está me dizendo da lista que é o doutor Hércules lá. É isso. Doutor Hércules, então. É porque se fosse quem cozinha melhor, seria o deputado Majeski. Mas como é pela idade, é doutor Hércules. Tá bom. Depois deputado. Ela está me passando lá agora. Ela vai me passar lá agora. Boa tarde a todos. Boa tarde, eu dei boa tarde à comunidade surda, para naturalmente o deficiente auditivo saber o que nós estamos falando. Teve início na última segunda-feira, dia 1º, o trabalho de digitação de processo do Poder Judiciário Estadual. O trabalho será realizado por cerca de 100 pessoas com deficiência, em sua maioria pessoas surdas. Quero parabenizar ao presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Fábio Klein de Oliveira, pela brilhante iniciativa e a todos os nossos colaboradores, em especial a Thalita Moser, campeã mundial de futsal para surdo em 2019, e ao meu amigo Felipe, que eu já acompanho Felipe desde 10 anos de idade, e o Felipe hoje é um rapaz que realmente está trabalhando no Tribunal de Justiça, e a nossa luta é para melhoria no atendimento dos usuários de implante coclear, que é uma luta nossa de muitos anos, não conseguimos ainda. Os nossos deputados federais e os nossos senadores ainda não conseguiram isso em Brasília. E, na verdade, é um absurdo ter que sair daqui uma criança, uma pessoa, para fazer o implante coclear em Campinas. Alguns estão sendo feitos aqui no Hospital das Clínicas, mas tem uma fila. É inadmissível isso, já que nós podemos fazer aqui. Não precisa deslocar a pessoa daqui, geralmente criança, com a mãe, e que é uma dificuldade muito grande para a família.
Eu quero destacar nossa luta no trabalho pela inclusão nessa Casa de Lei. Quero parabenizar o presidente Érico Musso por ter feito um trabalho aqui enorme com relação à inclusão. É um trabalho importante. Nós temos hoje no Brasil 14% da população que tem algum tipo de deficiência. E fazer a inclusão é uma coisa muito importante. Quero lembrar também que nosso amigo Carlos Aju, que é da União do Cego lá de Vila Velha, está fazendo um trabalho imensurável no núcleo Otacílio Cosi, que está aqui, criado pelo nosso presidente a meu pedido de muito tempo, e o presidente atendeu muito bem. Isso também quero lembrar que as estruturas que estão sendo feitas na Assembleia é para melhorar a acessibilidade às pessoas com deficiência. Eu lembro ainda que faixa tátil não tinha, hoje tem, não tinha banheiro acessível e não tinha também as sessões transmitidas em sinais de Libra, hoje tem. E brevemente, a pedido de Carlos Aju, o presidente já autorizou os elevadores sonoros para auxiliar naturalmente a comunidade cega, porque ele sabe digitar o andar que ele quer pelo alfabeto Braille que tem nas teclas do elevador, mas ele não sabe o andar que chegou, se a porta está abrindo, se não está abrindo, e hoje, com certeza, o presidente autorizou e em breve nós teremos também essa acessibilidade ao cego. Parabenizo ao presidente Érico Musso, tem feito trabalho muito bom em atenção ao deficiente. E mais uma vez, além de falar sempre saúde, 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 hoje eu quero falar sobre inclusão, inclusão e inclusão. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Renzo, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados que estão presentes na Assembleia, aos funcionários dessa casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje eu gostaria de falar de um caso a respeito de um diretor que está sendo exonerado da escola Dom José Dalvite em Montanha. E lembrando que eu vou pontuar aqui um caso pontual, e não fazendo mais delongas. Na semana passada, me procurou o diretor da escola Dom José Dalvi, de Montanha, o Kaique Moreira Lopes, e narrando que ele havia sido exonerado em função de ter questionado o secretário estadual de Educação. Eu tinha estado na escola Dom José Dalvi, em Montanha, há um mês atrás. Tem exatamente um mês que eu estive nessa escola, pela terceira vez, na verdade, que eu visitei a Dom José Dalvi. E lá nessa escola, ninguém falou absolutamente nada. Conversei com vários professores, coordenador, pedagogo. Ninguém disse um senão contra o diretor, nada, nenhuma insinuação do seu trabalho, muito pelo contrário. E agora esse diretor estaria sendo exonerado porque, numa reunião com o secretário de Estado, ele teria questionado sobre o excesso de trabalho, o excesso de burocracia nas escolas, e também uma agravante teria sido uma visita do subsecretário Aurélio à escola Dom José Dalvi, e que esse subsecretário teria chegado lá no momento em que ele estava atendendo um pai e um aluno, e o secretário não teria gostado de ter esperado ele terminar de resolver lá o problema para depois atender. E agora que ele foi exonerado e que ele começou a questionar todas essas questões,
apareceram uma série de acusações contra ele, né? Tanto da sua questão como diretor, como gestor daquela escola, até uma acusação em relação a assédio sexual, que é algo bastante grave. Eu não posso entrar no mérito aqui de avaliar, porque eu não acompanho o trabalho dos diretores dessa forma, se ele era um bom diretor ou não. Mas uma questão é clara, esse processo está sendo muito mal conduzido. Então não poderia ser conduzido dessa forma, até porque você acusar alguém, por exemplo, de assédio sexual é algo muito grave. E isso foi tratado, inclusive, no colégio de líderes dos alunos desta escola, que são adolescentes. Quer dizer, isso se espalha muito rapidamente por uma cidade do interior. Então, a nossa questão aqui é fazer uma avaliação sobre a questão do diretor. É óbvio que a Secretaria de Educação, ela enxerga o diretor como um cargo de confiança do secretário e do governo. E o secretário pode exonerar um diretor a hora que bem entender. Por isso seria tão importante que a gente colocasse em prática a meta 19 do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação, no sentido de que houvesse efetivamente uma gestão democrática com a escolha do diretor por parte da comunidade escolar. Porque o diretor, ele não é visto pela Secretaria de Educação como um representante da comunidade escolar. Ele é um gestor que ocupa um cargo de confiança a serviço da Secretaria de Educação e do governo. Então, um diretor, na verdade, ele não tem autonomia. Talvez por ingenuidade, o diretor não tenha entendido também isso ao questionar o secretário numa reunião. Mas a questão que nos preocupa hoje em relação a isso é como este caso da exoneração desse diretor lá da Escola Dom José Dalvi está sendo conduzido. Por isso, eu trago este caso e a secretaria, obviamente, que tem muita gente competente, assim como nas superintendências, poderia ter conduzido isso de uma outra forma. E agora, essa série de acusações que começam a aparecer contra o diretor, por que essas acusações não apareceram antes? Outra questão, o conselho de escola. Para que serve o conselho de escola? O conselho de escola não foi comunicado de nada disso? Não foi avisado disso? Não tomou parte disso? Então, assim, a gente espera que essa questão seja resolvida, que esse diretor, uma vez exonerado, possa... Deputado Renzo, só um minuto para eu concluir. Que ele possa voltar, então, para a escola de onde ele saiu, que é a outra escola de Montanha, que hoje funciona a Escola Viva, e que possa se dar um basta nessa situação. Aqui, eu só gostaria de concluir dizendo o seguinte... não faço aqui juízo de valor a respeito se essas coisas são verdadeiras ou não, como eu disse. Eu estou ouvindo pessoas tanto da Secretaria de Educação quanto o diretor. Esse final de semana eu recebi uma série de mensagens lá de Montanha, tanto de pessoas ligadas à educação, pessoas se identificando como pais de aluno, a maioria fazendo elogios a esse diretor. E aqui também não estou aqui a fazer julgamento, por exemplo, da superintendente lá de Nova Venécia, da qual essa escola faz parte. Conheço a Adriana Bonato Merlo desde a época que ela era diretora da Escola Estadual de Boa Esperança e, até onde sei, é uma superintendente respeitada. E que faz um bom trabalho, elogiada, inclusive, naquela região, mas essa questão precisa ser conduzida de uma outra forma e a imagem desse profissional precisa ser preservada, obviamente. Né? E a gente precisa dar andamento à gestão democrática de tal forma que diretores possam ter uma autonomia e que os professores também possam ter, né, mais voz do que tem, porque hoje, obviamente, ninguém quer saber a opinião de diretor, ninguém quer saber a opinião de professor, as coisas vêm de cima e têm que ser cumpridas. Muito obrigado, deputado Torino Marques. Obrigado, querido amigo Sérgio Majeski. Hoje, dia 8 de agosto, são 16 horas e 13 minutos na Assembleia Legislativa. Estamos na fase das comunicações.
para sintonizar você no que está acontecendo na Assembleia. A partir de agora, com a palavra, deputado Bruno Lamas. Senhor presidente, o microfone aqui ficou capenga, hein? Espera aí, presidente, que eu tenho que botar alguma coisa para segurar ele aqui. Agora foi. Não. Deixa eu acertar para o senhor. Sobe ele, desce aqui, deixa ele que ele vai cair, vai segurar ali, ó. Agora só acerta aqui, ó. Peraí só um pouquinho. Calma que a gente vai chegar lá. Isso é um deputado gentil, um bom companheiro. Entende. Senhor presidente, deputado Tonino Marques, senhores deputados e senhoras deputadas, servidores da Assembleia Legislativa e muito especialmente a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Quero desejar uma boa semana de trabalho a todos, a paz de Cristo. Hoje a Assembleia já começou com uma boa produtividade, temos matérias importantes para serem apreciadas. Também quero entrar na pauta referente à educação. Acompanhei a repercussão do caso de Montanha e defendo aqui dessa tribuna uma investigação rigorosa dos fatos. Até porque eu tenho convicção que essa investigação rigorosa, ela vai mostrar a verdade e vai colocar um basta em muitas falácias. Mas sem uma investigação rigorosa, isso não seria possível. É importante, e nas próprias entrevistas, nas próprias matérias, a gente percebe falas de que o critério e o processo de seleção de diretores e diretoras de escola do Estado é um bom processo, é organizado, e ele realmente tem cumprido a sua tarefa, cumprido a sua missão. Eu visito muitas escolas, o Espírito Santo passa por uma transformação, escolas sendo revitalizadas, inovadas, climatizadas. Muitos são desafios, mas o que mais nos encanta é justamente a qualidade do diretor das escolas, diretores e diretores. A empatia, o envolvimento com a comunidade escolar, a forma como conduzem e fazem a gestão da escola, a autonomia que o Estado tem dado para esses gestores e, consequentemente, o resultado. Temos uma educação inclusiva, uma educação onde a empatia prevalece e com resultados. É importante lembrar que o Espírito Santo obteve a maior nota no IDEB, a maior nota do Brasil é a nota do Espírito Santo. E tantos são os outros resultados, as outras conquistas. Importante frisar os nossos fundos, o apoio que o Estado tem dado aos municípios no cumprimento das metas, como, por exemplo, a educação em tempo integral. Eu estou aqui em mãos de uma manifestação que chegou ao nosso gabinete, da ADIRES, manifestação dos diretores da Superintendência Regional de Nova Venécia, com 24 assinaturas, relatando com muita convicção a confiança no trabalho da Superintendência de Educação e da equipe do secretário de Educação, Vitor De Ângelo, e todos os seus subs, a toda a sua equipe que faz a educação do nosso Estado. Então, olha bem, 24 diretores da região norte-noroeste do nosso Estado assinaram o manifesto, ele é longo, não dá para fazer a leitura inteira aqui, mas, repito, atestando e confirmando e dando credibilidade aos critérios e à forma de seleção. Nós temos uma questão agora que está aí, que é essa do diretor de Montanha. Mas isso, assim como não pode deixar de ser investigado, e eu também já visitei essa escola, e eu recebi, sim, algumas críticas, algumas denúncias, alguns comentários sobre a qualidade da gestão, mas não pode deixar de investigar, porque o diretor tem os seus direitos resguardados, é servidor público efetivo, mas não pode esse fato ser parâmetro para desqualificar uma gestão com uma educação que é do nosso Estado, com resultados, com números, com
revitalização de escolas e com tudo que envolve a arte de educar. Como presidente da Comissão de Educação, nós estamos atentos a esse fato. Nós sabemos que o novo Fundeb, a Lei 4.113 de 2020, ela mudou. Ela traz um dispositivo novo em relação ao Plano Estadual de Educação, naquilo que ela permite que a seleção do gestor de uma escola, diretor ou diretora, possa acontecer por critério técnico, e é esse o critério que a SEDU usa, ou pela participação escolar. Essa mudança, ela embasa a forma como a SEDU está trabalhando na seleção dos seus gestores. Então, ela pode contratar por critério técnico, através de um processo seletivo, como tem feito, ou pela participação da comunidade escolar. O que nós precisamos, além de uma investigação robusta, é não permitir que injustiças sejam cometidas, mas também que possam desqualificar a gestão, e principalmente em um período pré-eleitoral, principalmente num período onde daqui a pouco os capixabas estão indo às urnas. Então, critério, calma, sensibilidade, investigação criteriosa, com sensibilidade também, mas a Adires encaminhou hoje ao nosso gabinete, eu repito, uma manifestação assinada por 24 gestores, reafirmando não só os critérios de seleção, como os resultados, o desempenho e a atividade da superintendente de educação de Nova Venécia, que é responsável, inclusive, pelas escolas de montanha. Tenho dito, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado delegado Danilo Baense. Deputado Dari Pagung. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Eu vou falar por último, pois estou presidindo. Deputado Marcelo Santos. Deputado Vandinho Leite. Declinou? Deputado Carlos Von. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. O governo do Estado publicou uma portaria em julho, autorizando o aumento de 13% na conta de água. Pois bem, logo depois eu protocolei um projeto de decreto legislativo com o objetivo de barrar esse aumento por parte do governo do Estado. Então, tramitou na casa, agradeço aos nossos colegas, pois foi aprovado o regime de urgência, e quando entrou em pauta, o relator pediu vistas. E ele teria que apresentar o relatório dele até no dia de hoje. Mas, para minha surpresa, ao ver a ordem do dia de hoje, o meu projeto não constava na ordem do dia. Então, a gente fica assim, se perguntando o que aconteceu, porque realmente eu estou aqui há 3 anos e meio e eu nunca vi algo parecido com isso acontecer nessa casa. O nosso projeto ser inserido na pauta e depois ser retirado. Obviamente que o único interessado nisso aí é o governo do Estado. A CESAM presta um péssimo serviço à sociedade capixaba, e 13% de aumento no momento onde o Brasil vive um drama com a alta da inflação, alta dos alimentos, dos combustíveis, e eu tenho dito aqui que o governo federal tem feito a sua parte, reduzindo impostos, e indo na contramão o governo estadual aumentando impostos. Se fosse uma empresa que estivesse oferecendo um serviço adequado, um bom serviço à sociedade capixaba, tudo bem, já não seria algo justo, mas a gente poderia até aceitar. Agora, uma empresa, volto a repetir, que oferece um serviço péssimo, e eu falo isso, eu posso provar, porque foi feita uma análise, por exemplo, na água que sai da estação de tratamento de esgoto de Guarapari, e o índice de coliformes fecais de 0 a 10 estava 9. Ou seja, a CESAM ela cobra um valor
absurdo da nossa população, o valor do esgoto, e não trata o esgoto. Então, jogando o esgoto quase que na sua totalidade, apenas jogando um produto ali para melhorar a cor e o cheiro, mas o índice de coliformes fecais permanece alto naquele esgoto, né, melhor dizendo, não pode se chamar de água, e joga aquilo no mar, joga aquilo nos canais, no manguezal, um verdadeiro absurdo. Então, queria saber, infelizmente o nosso presidente Eric Musso não está presente aqui hoje, mas eu entendo que isso aí foi uma manobra, obviamente a pedido do governador do estado, porque não há justificativa para tirar de pauta um projeto que vai beneficiar a população capixaba. E se a partir de hoje a população capixaba está pagando 13% a mais na conta de água, isso aí já pode colocar na conta da Assembleia Legislativa, porque nós estamos postergando, pedindo vista, e nós não estamos votando esse projeto aqui. Então é uma cobrança que eu faço direto ao nosso presidente Eric Musso, para que ele se explique por que ele tirou da pauta esse projeto de lei que vai ser tão benéfico a toda a população capixaba. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. A palavra, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola, não responde. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado José Esmeraldo. Deputado Teodorico Ferraço. Não tem mais ninguém aqui na lista. São 16 horas e 25 minutos. Antes de eu encerrar essa sessão e passar para a nossa repórter, eu vou falar aqui e agradecer muito. Tem mais nenhum orador inscrito, não? Tem, não? Só se for os servidores da casa. Servidores da casa têm interesse de falar? Tem mais não. Eu quero agradecer aqui, eu estive em Santa Maria de Jetibá esse fim de semana, no sábado, para o aniversário da Duda e também do Andrew. Duda é uma querida amiga lá da Percalipto, juntamente com Anderson Persílio, que é o marido dela. Muito obrigado pelo carinho e a recepção. Gostei muito. Minha esposa Fabiola Monteiro também foi comigo. Tivemos um show maravilhoso com Gargantas de Ouro. Foi um sucesso, olha, inigualável. Parabéns a Andrew, que é o filho da Duda e do Anderson Persílio, e pela recepção calorosa que eu recebi ao chegar nessa festa, que foi no sítio do Anderson Persílio e da Duda. São donos da Percalipto, lá em Santa Maria de Jetibá. Obrigado pelo carinho de todos que estavam presentes. Foi uma maravilha. E isso foi na sexta-feira. E no sábado, foi na sexta-feira, tá? Sexta-feira eu estive lá em Santa Maria de Jetibá, nesse aniversário da Duda e do Andrew. Fizeram aniversário e chamaram Gargantas de Ouro para tocar, e foi uma festa maravilhosa e linda no sítio do Anderson Persílios e também da Duda, na sexta. No sábado eu estive em Itarana. Itarana foi o tombo da Papa. Tombo da Papa. Eu teimava em dizer que era o tombo do Papa. Não, mas o Papa não tomou tombo ainda. Tombo da Papa, tá? Papa de Milho, foi uma festa lindíssima também. Uma organização maravilhosa, fui muito bem recepcionado no tombo da Papa em Itarana. Antes de eu fazer a minha fala aqui, antes de encerrar a sessão, o doutor Hermes pediu pela ordem? É pela ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o livro de oradores inscritos, porque eu sou o primeiro orador inscrito. Tem mais orador inscrito aí? Tem. Porque, orador inscrito. Como teve uma sessão extraordinária, doutor Erga, então não tem grande expediente, é somente os oradores inscritos, entendeu? O presidente que delegou isso. Na fase das comunicações, já ocorreu. Só amanhã que vai ter o grande expediente, porque tivemos uma sessão extraordinária há pouco aqui. Vou votar os dois projetos. Mas pode falar. Eu gostaria de insistir, lamentavelmente, aqui é casa de falar, e nós estamos sendo calados. Muito ruim isso. São 16 horas e 28 minutos. É muito ruim a gente não ter quase ninguém no plenário. Eu fico triste por a gente ficar calado, e nós temos muito o que falar. Aqui é a casa de falar, é o parlamento,
E eu fico triste, a gente chega aqui, primeiro que chega, fica aqui esperando, para trazer as angústias da população, para trazer a necessidade do povo. E, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Sinto muito, mas eu tenho que fazer esse registro. Ok. E antes de eu fazer a minha fala, falando mais uma vez em Itarana, no Tombo da Papa, agradecer a Beth, lá de Itarana, Betinho Neumann, e as pessoas que deram um grande apoio a esse deputado que foi visitar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, visitar os 78 municípios. Lembrando que eu estive em Itarana várias vezes durante o meu mandato, que se iniciou em 2019, em fevereiro de 2019, e essa, se eu não me engano, além das vezes, eu estou falando somente das vezes que eu fui em Itarana depois de estar deputado estadual. Essa foi a 10ª vez que eu compareci a Itarana, principalmente na época da pandemia, ia muito visitar, as eleições de 2020 também, para prefeito e para vereador. O Bergamassi também. Bergamassi, aquele abraço, vereador Bergamassi, um grande amigo que eu tenho ali em Itarana também. Olha, e domingo agora, 4 horas e 29 minutos, no dia de ontem, Bruno Lamas, querido amigo, você queria falar também, Bruno? No dia de ontem, pleno domingo, ensolarado, mais de 200 pessoas deixaram por alguns minutos o aconchego do seu lar, o conforto de suas casas junto às famílias e foram ao espaço ecumênico do Parque Moscoso, ali no centro da capital, para eleger a nova diretoria da AMPA. AMPA é a Associação dos Moradores do Parque Moscoso. Parabenizo, claro, e manifesto meus votos de sucesso para essa chapa eleita para os próximos 3 anos. Parabenizo também a todos os moradores que se uniram para eleger seus representantes nesse gesto de cidadania consciente, um gesto maravilhoso de cidadania consciente e também muito responsável. O Centro de Vitória vem demandando muitos, olha, mas eu falo muitos problemas há anos, no mesmo lugar, precisando de mais atenção do nosso prefeito, ex-parlamentar desta casa, meu amigo particular Lorenzo Pasolini. São demandas que envolvem também as políticas públicas dos governos federal e estadual. Os moradores reclamam, olha, mas reclamam muito do grande número de moradores de rua e consumo de porcarias, consumo de drogas. Isso afeta, claro, profundamente a segurança, a habitação e também a saúde, principalmente no atendimento das especialidades médicas. A região padece, sim, de alguns problemas mas muito antigos. Ali ocorrem fora de controle alguns eventos barulhentos noite adentro, deixando moradores irritados e sem dormir, dentre outros problemas, né? O Centro de Vitória tem histórias lindas e maravilhosas para contar. São edificações centenárias de uma arquitetura mais do que linda, belíssima, que merece total respeito, sendo consumida pelo tempo e também pelo descuido. Eu confio no prefeito Lorenzo Pasolini, pois o conheço, sei da sua índole. Confio que ele consiga realizar o sonho de muitas décadas e muitos gestores, a revitalização do centro. A AMPA, a Associação dos Moradores do Parque Moscoso, se inspira em bons e modernos exemplos de gestão. Divide-se em coordenações, tomando decisões de forma de colegiado. A nova diretoria ficou dessa forma que eu vou falar para vocês aqui: coordenação geral com Felipe Melo, secretaria de organização com Liliane Caldeira, coordenação de segurança com Moisés Alves Cruz, educação com a Patrícia, a comunicação e marketing com Luciano Gabeira, a saúde com Alexandre Furieri Rodrigues, a cultura e turismo com Olívio Castelo, habitação, urbanismo, meio ambiente e transporte com Emerson Scopel, ação social com Damaso Sodré Júnior, esportes e lazer com Charles, finanças com o Valdir e mais o Conselho Fiscal composto pelos moradores Creuza, também a Carminha, o Léo, o Lúcio Galete, o Júnior e também o Ângelo. O Ângelo, tá certíssimo aqui? Falei o nome de todo mundo aqui? Falei sim. Felipe Melo, Liliane Caldeira, Moisés Alves Cruz,
a educação com a Patrícia, comunicação e marketing com o Luciano Gabeira, saúde com Alexandre Furieri Rodrigues, cultura e lazer com o Lívio Castelo, habitação e urbanismo, meio ambiente e transporte com o Emerson Escopel, a ação social com o Damasio Sodré Júnior, esportes e lazer com o Charles, finanças com o Valdir e mais o Conselho Fiscal composto pelos moradores Creuza, Carminha, Léo, Luciano Galete Júnior e também o Ângelo. A todos vocês, bom trabalho, contem sempre com este parlamentar, contem sempre com esta casa para dar voz às necessidades de vocês em busca de políticas públicas sérias de valorização do centro da cidade. Um outro assunto que eu gostaria de levar para vocês, senhoras e senhores, que nos assistem agora na TV Assembleia, muito obrigado pela audiência, parlamentares que estão nesta Casa de Leis e também os servidores desta casa. Amanhã, neste plenário, parlamentar só tem dois. A partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Agricultura, da qual sou membro efetivo, realizará uma audiência pública para debater sobre os conflitos da ocupação de terras devolutas no extremo norte do Espírito Santo. A realização só foi possível com o apoio da presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, a deputada Janete de Sá, e do presidente desta Casa de Leis, deputado Eric Musso. Esta é uma situação constrangedora que se arrasta há muitos anos, com muitas ações na Justiça, tendo como protagonistas centenas de famílias da agricultura familiar e a poderosa Suzano Celulose. Olha, os agricultores querem o cumprimento de uma decisão judicial que determinou a devolução das terras ao seu verdadeiro dono. Sabe quem é o verdadeiro dono? Isso foi na Justiça. É o Estado. O governo do Estado do Espírito Santo, quem está na gestão atualmente, Renato Casagrande. Agora, não entendem por quê. Eu não entendo por que essa disputa, na Justiça, o direito de ocupá-las. A outra parte nessa questão, governo do Estado, o dono dessa terra, porém apático diante do que já se tornou um problema mais do que social. Já se tornou sim um problema social. Num passado nem tão distante, esta Casa de Leis, essa disputa desigual, já foi alvo nesta Casa de Leis de uma CPI. Aliás, foi o impecável parecer final da CPI que serviu de base para o Ministério Público Federal ajuizar a ação anulada à titularização da então Aracruz Celulose e retornar as terras ao título de terras devolutas. Mas, a julgar pelo massacre que a gente vê no cotidiano, no dia a dia dessas famílias, lá contra os agricultores, a gente fica confuso aqui, atordoado mesmo, concluindo que aquele pesadelo, doutor Hércules, ainda não chegou ao fim. A grande pergunta é, vamos esperar acontecer uma coisa pior, uma desgraça? Tenho falado aqui muitas vezes, você é testemunha, assim como Deus do que digo, sobre esse assunto cada vez mais. A cada atentado sofrido pelos agricultores, trago pedidos de uma solução que evite o confronto violento ou até morte de pessoas. Nem nós e nem a Justiça, quem tem a caneta nas mãos, é o governador do Estado do Espírito Santo, pois o tempo vai passando e ele nada faz. Faz sim como Pôncio Pilatos, lava suas mãos. A Suzano Celulose, que já foi Aracruz Celulose e depois se tornou Fibria, é uma poderosa multinacional do setor no mundo todo. Eu pergunto aqui, precisa massacrar os pequenos para produzir sua celulose e honrar os seus contratos? O que é bem pior, o Espírito Santo não aprendeu até hoje com a história de sofrimentos desde os anos 70. O governador Casagrande não desconhece o quanto milhares de pessoas daquela região já sofreu sob as botas pesadas da antiga Aracruz Celulose. Ele sabe de tudo, mas não faz nada, absolutamente nada. Amanhã é o dia. Amanhã queremos ouvir frente a frente os dois principais personagens dessa
história, dessa disputa histórica, agricultores e a Suzano. Do outro lado, o governo e alguns órgãos interessados na questão também foram convidados a apresentar as suas opiniões. Gostaria de convidar e conclamar para que vocês que foram convidados compareçam nessa audiência pública que começa às 10 horas da manhã, para a gente colocar um acerto de contas nisso. Não pode continuar dessa forma. O que este poder aqui, nós da Assembleia Legislativa, nós podemos fazer agora é dar uma contribuição, sim, histórica a esta crise. Nós buscamos uma solução pacífica, responsável, uma solução consciente. Será que é tão difícil para o governador e a Suzano entenderem isso? Para o governo do Estado e a Suzano entenderem isso? Quem tem direito ou necessidade de sobrevivência nessa questão? Eu respeito muito ao Estado do Espírito Santo e, em respeito, claro, ao Estado do Espírito Santo e a este poder legislativo, em especial, é claro, contamos com a presença da Suzano, dos agricultores que compareçam, por favor, dos governos e também da justiça. Nesta questão, senhores, você que nos assiste nesse momento, almejamos que amanhã comece a nascer uma solução divina, de preferência. Que Deus abençoe essa audiência pública de amanhã e que todos compareçam para a gente botar um ponto final, ou pelo menos o início de uma solução para esses agricultores familiares e também a Suzano. Sejam todos, de antemão, muito bem-vindos. Audiência pública, amanhã, às 10 horas da manhã. Doutor Hércules, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Faltam 20 minutos para as 5 da tarde. Muito obrigado a todos pela audiência. Senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro que eu lamento, nós estamos em 3 deputados no plenário, são 16h40, e parece que a maioria deve estar fazendo outra coisa, mas nem aqui para assistir o que a gente quer falar. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar presidindo e quero também falar com o Marquinhos, falou que eu não podia falar porque essa sessão extraordinária não tem a fase de orador escrito. Mas nós temos que mudar o regimento, então. Mudar o regimento para a gente poder falar. Estamos aqui, por que nós vamos falar? Isso é uma coisa. A outra, como é bom assumir a presidência em alguns momentos. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar cerca de 10 ou mais de 10 minutos, mas o regimento, eu não gosto de assumir a presidência, mas o regimento estabelece que, não estando ninguém da mesa, quem assume a presidência é o deputado mais idoso. E como o deputado Ferraz é o mais velho daqui, é o nosso vovô, então eu sou o vice do Ferraz, eu assumiria a presidência. Mas eu não vou fazer questão disso, eu não gosto de assumir a presidência, mas doravante eu vou fazer isso, para eu poder falar. Igual Vossa Excelência falou, parabenizo a Vossa Excelência por ter usado esse instituto. Prerrogativa de poder... pode ser essa prerrogativa regimental no momento, né? Porque, na verdade, já que o regimento não estabelece em sessão extraordinária se vai ser isso ou aquilo, então eu quero dizer, só lamentada a sessão terminar 16h42, e lamentar que quase ninguém está aqui, especialmente a liderança do governo, para poder, pelo menos, defender o governo. O vereador Relato Casagrande tem que sofrer isso mesmo. É culpa dele, de não ter ninguém, não ter um líder para defender o governo aqui. Eu não sou partidário do governo, eu tenho ajudado o governo, não ajudei o governo 3 anos, não. Ajudei 7 anos e meio. 4 anos do outro mandato e 3 anos e meio desse mandato. Tenho votado na matéria do governo e espero que o governo reconheça isso. Obrigado, presidente. De nada. Eu só quero dizer que o governo tem responsabilidade, sim, em ser terras devolutas. Se nós temos um problema da agricultura familiar nessa região ali de São Mateus, o governo deveria
resolver esse problema, que a terra devoluta, ela é do governo do Estado. Então, tem aquela disputa entre a Suzano e os agricultores familiares. Isso eu tenho certeza. Agora, quanto à mudança de regimento, na próxima legislatura, talvez isso possa acontecer com votação na plenária, já que nós temos poucos deputados aqui hoje. E, doutor Hércules, se o senhor quiser, eu dou 5 minutos ou 10 minutos para o senhor falar ali, quer não? Está tranquilo? Presidente, deputado Bruno Lamas. Quero fazer 2 pedidos. Aliás, um pedido e um registro. Ok. Solicitar, por favor, que a carta da Adires, que eu citei no meu pronunciamento, possa fazer parte na íntegra e ser anexada nos arquivos aqui da Assembleia Legislativa, nas notas taquigráficas. Isso é muito comum, o deputado Anivaldo fazia isso por muitas vezes aqui. Segundo, só para registrar que a liderança do PSB, na pessoa do deputado Bruno Lamas, está aqui presente até o presente momento e ficarei até o final da sessão. São esses os meus argumentos. Ok. Então, vou encerrar a presente sessão, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima. Deputados englobando também as deputadas, sempre, né? Para a próxima, que será ordinária amanhã, a hora regimental, para a qual eu vou designar o expediente O que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto, claro, as matérias votadas hoje. Passando para essa repórter que eu tenho um carinho muito especial, pois acompanho o seu trabalho desde quando ela esteve no Estado do Espírito Santo. Isso, claro, né? Ela tem mais tempo no jornalismo do que eu, que a idade dela é um pouco mais avançada do que a minha. Eu sou um jovem garoto da comunicação, ela já é uma senhora da comunicação. Olha, respeito. Estou brincando. Querida amiga, com os amigos a gente brinca. Quando a gente não tem muita intimidade, a gente não fala nem nada, só boa tarde, boa noite, bom dia, né? Então, com os verdadeiros amigos, nós brincamos. Brincamos de uma forma respeitosa. A querida amiga Patrícia Bravin, dando sequência na programação da TV Assembleia. Obrigado a todos os servidores que trago dentro do meu coração com muito carinho e respeito. E obrigado a você que nos assiste aqui na TV Assembleia. Antes de encerrar, eu vou deferir o pedido do deputado Bruno Lamas. Bruno Lamas fez um pedido ali ao microfone para que seja registrado nas notas taquigráficas. Não é isso? Então tá certo. Está encerrada a sessão, Deus abençoe e até amanhã. Você acaba de acompanhar os trabalhos plenários desta segunda-feira. Foram 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária. Os deputados votaram e mantiveram 4 vetos do governo e aprovaram também 2 projetos. Um deles autoriza a Biblioteca da Assembleia Legislativa a emprestar livros para a população. Antes, o acesso à biblioteca, que agora passa a ser pública, era permitido apenas para consultas. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.